Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel. e esse é o canal Piuí. Espionagem, elegância, boné de aba reta. Kingsman conquistou muita gente nesse mundo dos filmes de espionagem, mas com uma abordagem um pouco diferente, e a gente tá aqui hoje para tentar entender como que isso aconteceu. Vou ensinar a vocês. É isso aí, hoje nós estamos aqui para comentar os filmes dessa saga, dando a nossa opinião sobre eles. Então apague as luzes do seu quarto, desabotoe o blazer para sentar, não deixe a gravata passar da linha da cintura, porque está começando a saga Kingsman aqui no canal Piuí. Você pode agir como um verdadeiro changeman e dar um like no vídeo agora mesmo. Hoje em dia todo mundo conhece Kingsman, mas quando a HQ que originou esses filmes foi lançada lá em 2012, a história era outra. Criada pelo Mark Millar, o mesmo nome por trás de Kick-Ass e de várias histórias da Marvel e da DC, O Serviço Secreto foi uma HQ que passou batido pelo mainstream e até mesmo por alguns fãs mais assíduos de histórias em quadrinhos. Foda-se. Entretanto, o diretor Matthew Vaughn viu e gostou bastante. Aliás, o Matthew Vaughn já tinha feito Kick-Ass, que também era um quadrinho do nosso querido Mark Millar. Ele pensou assim, bom, essa história aqui eu gostei, eu vou dar uma adaptada aqui, vou lançar pro cinema e vai dar certo. E esses dois caras estavam muito cansados de como os filmes de espionagem estavam ficando chatos. Então eles acabaram se reunindo, trocando uma ideia e assim transformaram uma HQ totalmente desconhecida em um fenômeno. Lançado em 2015 com direção de Matthew Vaughn e roteiro dele e da Jane Goldman, que já haviam trabalhado juntos em X-Men Primeira Classe e também em Kick-Ass, Kingsman, o Serviço Secreto, começa lá em 1997, quando um agente se sacrifica para salvar o seu superior de um homem-bomba. Esse superior é Harry Hart, o agente Galahad, que depois de toda essa situação tem que ir lá falar para a família do cidadão que ele não vai mais voltar para casa, que ele foi comprar cigarro, e ali naquele rolê ele conhece o pequeno filho do homem, o Eggsy, e ele vai lá e entrega pro Eggsy uma medalhinha com um número de telefone atrás e revela para ele um código secreto e fala assim: no dia que você tiver problemas, liga para isso aqui que vai dar bom. 17 anos se passam e o Eggsy cresce e vira um jovem merdeiro que fica o dia inteiro no TikTok fazendo dancinha e besteira. E assim, cara, ele tem lá um padrasto que é um baita de um escroto, que é um gangster, que fica atacando o dedo na cara dele, que bate na mãe dele. Ele tem uma vida meio de merda, né? E assim, ele é meio revoltado com isso. Eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais essa vida. Então, num certo dia, ele resolve roubar o carro desse padrasto gangster dele. Dá merda e ele é preso. E aí o que acontece? Sem saber o que fazer, ele lembra daquele número que estava na medalhinha e liga. E quem que aparece? Meu nome é Harry Hart. E eu te dei essa medalha. Seu pai salvou a minha vida. O Galahad aparece ali e explica pra ele o que é a Kingsman, essa alfaiataria que na verdade é uma agência secreta. E tudo isso é explicado dentro de um bar, onde os capangas do padrasto do Eggsy atrapalham aquele rolê ali e o nosso querido Galahad se vê obrigado a ensinar pra eles boas maneiras. A conduta define o homem. Assim, pra ser sincero, o drama não funciona muito bem em Kingsman. O passado do Eggsy com o pai dele, a mãe dele, toda essa treta que rolou, assim, eles exploram no filme, só que não é muito bem escrito, né? O Colin Firth, que faz o Galahad, é um excelente ator. Ele poderia passar uma carga de expressividade muito maior, só que o roteiro não é muito bem escrito. Onde Kingsman realmente brilha é na ação e na comédia. E nesse momento, nessa cena do bar, a gente tem a primeira grande cena de ação do filme. Ele já começa com uma cena bacana e tal, mas essa aqui marca e é uma cena maravilhosa. E é legal como o Kingsman consegue trabalhar takes inventivos que colocam muitas vezes os objetos em primeiro plano, como acontece aqui com um caneco de chopp. Além disso, ainda tem um esquema na edição que eles botam um efeito que fica tremelicando a câmera. Então a gente sempre tem aquela sensação de que tudo está em movimento o tempo todo. E diferente da maioria dos filmes que a gente vê atualmente,
que a câmera fica parada, não tem tantos cortes e apostam muito na coreografia, aqui quem mais se move é justamente o câmera, que fica rodando em volta dos atores e dando aquela visão 360 da cena de ação. É realmente muito bem feito. Que coisa mais linda! O X então vira candidato a entrar nesse serviço secreto e ele quer a vaga de Lancelot, que é um agente que foi morto pelo vilão do filme, o Samuel Jackson, que tem o nome de Richmond Valentine, mas, né, Samuel Jackson. Motherfucker. Mas na verdade quem matou ele não foi o vilão, e sim a capanga dele, a Gazelle, que é essa mulher que tem lâminas no lugar das pernas, uma referência muito clara aos filmes mais antigos de 007, onde a gente tinha o Jaws com os dentes de metal, onde tinha o Thierry, que tinha um gancho no lugar da mão, e é muito sobre o que os criadores desse filme falavam, né, de que eles acham que os filmes de espionagem estão meio chatos, tá faltando galhofa. E esse filme tem muita galhofa. Mas ela funciona na medida, assim. Nesse primeiro, sim. Já viu, né? O Valentine, suposto nome que é dado a Samuel Jackson, é um gênio, cara. Ele criou um dispositivo, um chip, que dá internet de graça pra todo mundo. E ele quer ter esse plano de distribuir isso pro mundo inteiro e todo mundo fica encantado com a ideia. Afinal, quem que não quer internet de graça ilimitada? Só que tem um problema, porque ele tem um grande plano maléfico por trás disso. É matar gente. A mesma coisa de sempre. E para se unir a Kingsman e impedir que o Valentine faça isso, o Eggsy vai passar por um processo de trainee dentro da Kingsman com vários outros candidatos a agente, e ali eles terão que superar seus limites em vários testes, como por exemplo o quarto que é inundado à noite. Droga! Enchente, né? Brasileiro sabe lidar com isso. Muito bem. Complicado aqui pra passar aqui também, do lado de cá. Segundo o diretor, gravar essa cena foi um pesadelo, porque deu um problema lá na hora de gritar ação e começou a encher de água no momento errado. Aí o pessoal ficou desesperado, cheio de câmera dentro dessa sala, tentando resgatar os materiais, os equipamentos e tal. E cara, foi um terror, quase que deu tudo errado. Aliás, o desespero da cara dos atores ali tentando fugir e tal, não é eles atuando muito bem, é um desespero real. Rápido! Eu não quero morrer! E esses garotos ainda vão precisar saltar de paraquedas, fazer as melhores coreografias do TikTok e receberão um doguinho para cuidar. Ao longo desse processo eles recebem o cachorrinho, tem que mostrar empatia, tem que proteger ele e tudo mais. Porém, na prova final, quando restam apenas o Eggsy e a amiga dele, a Roxy, eles são colocados à prova em um teste imundo, que é matar o doguinho que estava sob tutela deles. O quê? Não acredito. Eles precisam matar e quem tiver coragem para isso entra para Kingsman. O Eggsy se nega, ele não consegue fazer isso, mas a Roxy, que é uma pessoa mais podre, diga-se de passagem, ela vai lá e dá um tiro no cachorro. Porém, as balas eram de festim, era só um plano para tentar entender o quão fiel o cara era à instituição, entendeu? Se a instituição manda fazer uma coisa tão cruel quanto matar um cachorro, você tem que fazer. E assim, eu fico pensando, eu não faria isso nunca, né? E é o que o Eggsy faz, ele não dá o tiro no cachorro dele porque é uma maldade extrema. Mas a Roxy deu, e por mais que o cachorro não tenha morrido, ela não sabia que a bala era de festim. Logo, é um ser humano imundo. Eu sou de capeta sim, seu padre, eu sou de capeta. E vale mencionar que o Matthew Vaughn queria que eles de fato precisassem matar os cachorros. Felizmente, a Jane Goldman, a co-roteirista, falou, cara, se eles matarem os cachorros, ninguém vai gostar dessas pessoas. E de fato, a Roxy é podre pra mim. É, se o Eggsy matasse o cachorro de verdade, sabe quem que apareceu lá, né? Quem ganha a vaga de Lancelot é a nossa querida Roxy, que aliás é super mal explorada no filme, ela tá aqui, ninguém fala direito dela, ela é pra ser tipo um interesse amoroso do nosso querido Eggsy, mas ao mesmo tempo uma amiga dele, só que o filme não trabalha ela direito e ela simplesmente tá aqui no filme e ela existe. Já o Eggsy meio que entrou pra Kingsman, mas não do jeito que ele queria, né? Ele fica acompanhando remotamente a missão do Galahad indo até uma igreja. Quando o Galahad chega nessa igreja, ele percebe que tá cheio de gente intolerante, falando um monte de coisa absurda e tal. E o Galahad é muito massa, porque ele escuta esse monte de coisa e ele fala, tá estranho, tá rolando uma parada meio bizarra aqui, eu vou embora. Só que antes de ir embora, ele xinga a mulher que tava na igreja e ele faz isso com uma elegância, que é maravilhoso. Qual o seu problema? Eu sou uma prostituta católica e vou ter relações sexuais com o meu namorado negro judeu que trabalha numa clínica militar de aborto.
E a grande treta é que o que estava acontecendo ali é que era uma cilada. O Valentine tinha chips espalhados e daí ele ativa um sinal que deixa todo mundo extremamente violento, incluindo o Galahad, e o pessoal se tranca nessa igreja e começa uma matança generalizada na melhor cena de todo esse filme. Essa cena é maravilhosa. Como é bonito ver esses cortes super rápidos, a câmera balançando junto com o personagem, seguindo ele. Tipo assim, a câmera se mexe muito e tem cortes, mas não são cortes que atrapalham e fazem tu não entender a cena. Todo corte, cada movimento de câmera só te ajuda a entender melhor ainda a cena. Isso que é muito massa. A ideia era fazer com que a cena parecesse ter menos cortes possível, e é por isso que ela fica girando. Geralmente vai ter o corte quando ela passa pelas costas do ator. Tem até um esquema de edição que eles usaram, que é de dar alguns zooms forçados para facilitar esse corte, e no fim das contas fica isso que o Miguel falou. Uma cena muito rápida, muito dinâmica, que inclusive incomoda muita gente, incomodou principalmente a crítica por conta desse excesso de violência, entendeu? Mas aí tem que ser muito otário para não gostar dessa cena, né? Porra, quando ele pega a Bíblia e começa a bater no cara, maravilhoso. Após a matança, o Galahad sai da igreja ileso, né? Porque o bicho é muito brabo, então ele mata quase todo mundo lá dentro. E ele é surpreendido pelo Samuel Jackson. O Valentine, ele tá aqui, aponta uma arma pra cabeça do cara e fala: meu amigo, mas tu não pode ficar vivo, né? E dá um tiro. E ele morreu de morte morrida. E essa cena é muito corajosa, porque eles estão matando o personagem que a gente mais gosta do filme. Ah, legal o Eggs e tal, mas o Galahad, que é o que todo mundo gosta, ele tem essa elegância, as frases dele são muito boas, e eles matam esse personagem tão da hora, que é a motivação pro Eggs ficar tão revoltado e querer acabar com o vilão. Matou! Matou! Ai! Tiro na cabeça! Ah, não tem. Tiro na cabeça não tem o que fazer. O que o cinema ensina pra gente com tiro na cabeça? O Eggsy, cheio de raiva, vai conversar com o Arthur, que é o líder dos Kingsman. E quando ele tá no papinho, o cara oferece pra ele um vinhoto e tal, e ele percebe que esse cidadão tem uma cicatriz atrás da orelha. O que significa que ele foi shippado por Richmond Valentine. Porque qual é o grande plano do Samuel Jackson? Ele distribuiu esses chips aí, mas ele quer acabar com uma parte da população, porque o planeta tem toda a treta do aquecimento global, todo mundo usando canudo de plástico, entendeu? E ele precisa exterminar uma parte da população. É o Thanos de boné. E todos eles deixariam de existir. Isso seria misericórdia. E aí quem tem esse microchip está salvo, porque quando o nosso querido Valentine ativar a explosão de todo mundo, quem tem o chipzinho vai ficar vivo, entendeu? Só que aqui o Eggsy percebe essa parada e ele troca os copos de vinho e assim o Arthur acaba morrendo envenenado. Seu moleque pilantra. Esse plano é bem ridículo, né? Essa história, o planeta está sofrendo, poluição, a gente já viu tantas vezes isso aí, já tem 1 milhão de filmes. Mas o mais ridículo é a facilidade com que o Valentine convenceu o Arthur, que era o líder da organização há não sei quantos anos, um cara honrado, que simplesmente cai no papinho do malandro aí, e é isso aí mesmo, entendeu? O roteiro nem tenta explicar a situação. E é desse jeito, é mesmo, e é porque é mesmo. É que Kingsman geralmente se aproveita, né, dessa pegada mais galhofa que ele tem pra trazer essas coisas absurdas. Mas às vezes eles meio que dão uma abusada desse negócio da galhofa, entendeu? A gente percebe que foi tipo assim, bota aí, deu. É que assim, quando às vezes é galhofa, a gente entende que é uma quebra. Agora, se tudo é galhofa, inclusive as motivações, parece só uma covardia de roteiro. Preguiça. Bom, e assim começa a missão final, onde Eggsy e Roxy vão até aquele QG do Valentine pra acabar com esse malvado. Só que assim, a missão da nossa Roxy é ficar lá em cima e destruir o satélite que vai comunicar as paradas. Cara, a missão da nossa Roxy é ter uma agente do sexo feminino no filme. E é só pra isso que ela tá aqui, porque esse filme tá cagando baldes pra essa garota. Tanto é que ela cai lá do foguetinho dela e esquece ela do filme, porque o que importa mesmo é o Eggsy indo lá bater em um monte de gente. E é o que ele faz. Quando ele chega naquele local, ele bate em 782 capangas diferentes. Parece um Stormtrooper que não acerta um tiro. E ele também encontra o Charlie, que era um antigo cara que queria entrar na Kingsman, só que não conseguiu, e agora virou malvadinho.
Desgraçado! E enquanto ele tá ali, ataca o Charlie com um anel, taser, que eletrocuta o cara e tudo mais, o Merlin, um outro membro da Kingsman, consegue hackear o sistema do Richmond Valentine. E aí o que ele faz? Instala o Baidu no chip da galera, fazendo com que a cabeça de todos eles que estavam protegidos exploda. Uma coisa que é importante, o Egg se encontra a princesa da Suécia numa cela. E ele fala, eu tenho que salvar o mundo. E daí ela fala, se tu salvar o mundo, eu vou te dar um presentinho. Eu vou te dar a minha porta dos fundos. If you save the world, we can do it in the asshole. I'll be right back. E assim, vamos ser sinceros que é um pouco deslocado, né? É muito deslocado e poderia ser pior, mas a gente volta a falar sobre isso bem no finalzinho do filme. Bom, vai pra cena final do filme, a cabeça de todo mundo explode, e até meio artístico, né? Em vez de explodir a cabeça com sangue e tripas, eles utilizam um negócio de fogos de artifício, que é pra ser lúdico mesmo a parada, né? E aí tem a batalha final do nosso querido Eggsy contra a mulher das pernas de metal. E essa batalha final também é muito interessante, mais uma vez uma ação muito bem coreografada, muito bem gravada, e aqui ela ainda tem uma sacada interessante de usar um gadget que já havia sido apresentado pelo filme, né? Que no sapato os agentes da Kingsman têm uma faca com veneno, e aí ele ativa isso e os dois fazem uma voadora no ar muito maluca e ele consegue acabar com o Gazelle. E depois consegue acabar também com o Valentine. E o mundo é salvo, e o nosso garoto faz uso da porta dos fundos da princesa. Eggsy. Que poderia ter sido muito pior essa cena, tá? Que essa cena, originalmente, no Blu-ray até dá pra ver isso aí, ele mostra de fato ele indo assim e fazendo uso da situação. Mas depois o pessoal percebeu que era demais e cortou essa cena. Quer dizer, a cena tá lá ainda, mas ela viu um zoom do nada. É muito bizarro, porque ela viu um zoom pra não mostrar a bunda da guria. Aí o zoom vai pra cima, assim, sabe? Eles erraram e não deu pra consertar tão bem, mas ficou menos ruim do que seria na ideia original. Kingsman foi um sucesso muito maior de bilheteria do que estavam esperando, custou 90 milhões e faturou 400. E as críticas foram bem positivas. Assim, o filme tem um defeito ou outro de lógica, ele é um pouco exagerado, o tom às vezes ele é absurdo demais, como no caso da princesa aí, que eu não entendi muito bem essa piada. Quer dizer, eu entendi a piada, mas eu acho que ela não devia estar aqui, sabe? Esse foi um momento em que algum adolescente que trabalhava lá chegou e falou assim, ô, tive uma ideia que é sensacional, cara, esse negócio com a princesa que da hora, entendeu? Mas, de modo geral, é um filme muito legal, a ação dele é estilizada, é diferente, o ritmo é muito dinâmico e quem assistiu normalmente se divertiu muito, né? E esse filme tem 2h10, o que poderia fazer um filme ser comprido demais, mas pra mim ele aproveita tão bem o tempo das coisas que não fica com barriga. Diferente da sua continuação. Kingsman, O Círculo Dourado foi lançado em 2017 e tem a mesma galera envolvida lá no primeiro filme. E agora a gente vê que passou um ano e o nosso querido Eggsy tá de boa. Ele tá lá com a princesa dele, apaixonado. Eles formaram um casal lindo, não era só uma noite, entendeu? Era um amor, era um romance. Olha aí, eles corrigindo o problema do passado. Só que, quem não tá feliz com essa história é o Charlie, aquele malandro que ele enfrentou lá no final do primeiro filme, que não morreu. Ele tá aqui sem um braço, agora com um braço mecânico, pra enfrentar o maluco dentro de um carro. E aí vocês perguntam, meu Deus, como ele não morreu? Ele tinha um chip aqui. Ah, mas é que ele foi atacado pelo Eggsy com um anel de choque, daí o choque danificou o chip e quando hackearam e instalaram o Baidu, a cabeça dele não explodiu. E assim, eu entendo que o cinema não precisa ser um documentário, entendeu? As cenas de ação não precisam retratar a vida real nas suas minúcias, tudo certinho como acontece na nossa vida. Mas precisa exagerar tanto como eles fazem aqui? Porque daí tudo começa a parecer possível, entendeu? Eles estão no carro, daqui a pouco o carro troca de roda e agora começa a fazer drift, aí o carro se abre, daí tem uma porta que faz o cara sair em cima da porta, escorregando em volta do carro. Cara, começa a extrapolar tanto que eles parecem não ser mais humanos. Eles parecem ser super poderosos. Eles parecem ser X-Men. Tanto que o nosso querido Eggsy se livra do Charlie e para ele escapar,
ele entra com o carro em um lago e vai até uma base secreta submersa da Kingsman. E daí, ele tá ali, ele sai pra ir se encontrar com a princesa e não percebe que o braço biônico de Charlie havia ficado dentro do seu carro. E esse braço biônico hackeia os sistemas da Kingsman. Mais uma vez, instala o Baidu, coloca o Internet Explorer como navegador padrão e ainda rouba o endereço de todos os agentes da Kingsman. E esses endereços, então, são enviados para a grande vilã do filme, a Pop, a líder do cartel Círculo Dourado, maior cartel de drogas do mundo. E essa mulher, tendo o endereço da galera, envia mísseis e mata todos os agentes da Kingsman. Exceto Merlin, que acho que não tinha onde morar, e Eggsy, que não estava em casa. Ufa! E aí pra mim começa a ficar claro que esse segundo filme, ele parte muito mais pra estética e entretenimento da substância, porque o roteiro desse filme aqui, ele é super mal explorado, mal explicado, as coisas acontecem porque sim, o braço hackeia o carro, ao mesmo tempo o carro tem as informações secretas de toda uma agência. Aqui tudo é possível, virou Velozes e Furiosos. Family. E depois que os agentes são mortos, restam apenas Eggsy e Merlin. Eles se reúnem e colocam em prática o protocolo final, que é um plano que já está estabelecido para se um dia acontecer um grande problema com a Kingsman, eles têm que fazer essa parada, entendeu? E isso consiste em abrir a portinha de um armário, retirar uma garrafa de uísque, e aí eles não sabem o que fazer com esse uísque, então eles bebem esse uísque, e aí atrás da garrafa do uísque diz feito no Kentucky, e eles decidem que então eles vão ir até a fábrica do uísque no Kentucky. Planos. Mas tudo que é ruim pode piorar, porque quando eles chegam nesse local, que é a Kingsman dos Estados Unidos, só que em vez de ser uma alfaiataria, é uma destilaria, eles encontram ninguém menos do que Galahad, vivo em um quarto branco e agora com amnésia. E aqui é revelado, cara, que depois que ele tomou aquele tiro na igreja, os agentes da Statesman chegaram lá e salvaram ele. E aí você se pergunta, como salvaram, já que um tiro na cabeça mata de morte morrida? Pois bem, eles têm um dispositivo, uma coisa de enchimento, um colchão de ar que coloca na cabeça e salva a vida de quem tomou tiro na cabeça. É isso aí, ó. O salvador de tiro na cabeça. Ele reconstrói o cérebro. E é isso aí, entendeu? Nada tem peso. O personagem morre, mas ele pode voltar. Por quê? Porque sim. É tudo assim. É tudo... Ah, por quê? Porque sim. Cara, eles mataram o mentor no primeiro filme, decisão corajosa, mas era o personagem bom, e daí depois eles voltaram atrás porque viram que fizeram merda, e daí cagaram em cima da merda que já tava feita. Que cagada. Aliás, esse roteiro, que eu falei, é tudo quebrado, porque quando ele chega nos Statesman, ele conhece o personagem do Tequila lá, que é o Channing Tatum. Ele tenta brigar com eles no início, até que ele entende que de fato os caras do Kingsman estão de boa. E esse personagem aqui... Nossa, é a Roxy desse filme aqui. E é impressionante como o Channing Tatum estava em todos os materiais de divulgação. E a participação dele é de 20 minutos no filme, porque depois disso ele vai ser colocado para dormir. Bem dormido. E como é que ele dorme? Olha, meu amigo, todo mundo que usou droguinha, maconha, heroína, cocaína, várias drogas aí do cartel da Popsi, o que acontece? Essa droga tem um veneno lá dentro. E a pessoa, se não tomar um antídoto, começa a ficar com um cheio de veia azul, daqui a pouco fica paralisado, começa a dançar e no final morre derretido. E é o que aconteceu com o Channing Tatum, porque ele usou droguinha, ele é um agente, ele era pra ser o cara correto. Mas ele andou metendo esse nariz onde não devia e agora ele tá todo errado. Tô chapado até agora com essa porcaria aí. E o grande plano dessa vilã é o seguinte, ela já é muito rica, ela já tem o maior cartel de drogas do mundo, só que ela tem que morar num lugar excluído, ela não pode valorizar o tato empreendedor que ela teve, entendeu? Porque ela foi muito longe. Então o desejo dela ela tem um antídoto para toda essa galera que usou droga, e ela aceita entregar isso pro presidente dos Estados Unidos se ele legalizar as drogas, porque daí ela vai poder ficar famosa, ela vai poder ser conhecida, ela vai poder viver em paz, porque ela tá fazendo uma coisa que é legalizada, entendeu? E ela também tem um lance que ela criou uma cidade dela, onde tem a própria hamburgueria, e aí ela moe um cara, faz hambúrguer com isso, aí tem outro... O cara que quer entrar na organização, ele tem que fazer uma tatuagem de ouro. Quem que faz isso? Um robô que ela criou.
E aqui tem robôs. Tem robô cachorro. Tem os cachorros robô, tem um robô tatuador, tem um monte de robô e eu me pergunto por que tem que ter todos esses robôs? Não podia ser um cara. E tudo é possível, né? O robô foi qualquer coisa que você imaginar. Aqui não tem, tanto que o país inteiro está infectado. Mas se o presidente dos Estados Unidos disser, ok, tá tudo legalizado, ela vai apertar um botão e liberar drones que entregarão os antídotos para todo mundo. E aí o que acontece? O presidente dos Estados Unidos quer controlar essa situação. Então ele pega todo mundo que tá drogado, coloca em jaulas, organizadinhos assim, uma em cima da outra, e aí a gente descobre que o presidente dos Estados Unidos, no fundo, ele é um desgraçado, que ele quer que todo mundo que usa droga morra. Quem usa droga tá errado mesmo, né? Então tem que morrer. Tem que matar uma porra dessa. Bom, mas onde é que fica esse cartel? Onde é que tá localizado a Pops? Ninguém sabe. E aí eles precisam da informação. E a namorada do Charlie tá num festival de música num local. E aí o nosso querido X tem que ir até lá colocar um rastreador nela para encontrar esse local. Ele vai junto com o personagem Whiskey, que é o personagem do Pedro Pascal, que tá aqui no filme. Então eles vão junto até o festival, tentam falar com a garota e aqui tem a tosqueira lá da porta de trás da princesa que tinha no primeiro filme. Aqui tem uma parada parecida, que é o seguinte, para colocar o rastreador nessa garota tem que ser por uma via mucosa. E esta via mucosa é a periquita dela. E pra fazer isso tem que colocar ali no dedinho um bagulhinho e o Eggs tem que fazer carinho nela. Isto é a maior putaria! E se não bastasse isso, ele liga pra princesa pra avisar, ó, isso aqui é coisa do meu trabalho, eu vou ter que fazer isso, mas tu precisa entender aqui. Cara, faz parte do meu dia a dia. E ela não entende. E ela não entende, eles brigam. E a gente vê como o Kingsman realmente não consegue trabalhar nenhum tipo de drama, porque a briguinha deles é patética e essa cena é ridícula, né? Isso aqui parece que foi uma... Sério, isso aqui foi escrito por um adolescente, esse lance do rastreador ter que ser colocado ali naquele lugar. Cara, isso é muito idiota. Isso aqui é um momento em que, assim... dá um pouco de nojo do filme, sabe? Porque é que assim, piadas desse tipo até pode ser engraçado se tivesse tipo no Rick and Morty, por exemplo. Porra, todo o texto da série é envolto disso. Não é do nada que aparece. Pô, tá fazendo aqui a missão, tem que enfiar na chata. Que é isso? Cara, o que mais me incomoda não é nem o tom sexista da parada. É que realmente é muito ruim. É ruim isso aqui, não tem graça. É estúpido, cara. Ridículo. Bom, ele vai lá, consegue botar o rastreador na garota, mas ele é um cara apaixonado pela princesa, então ele não consegue fazer mais nada. Então ele pega e fala, vou embora, tá bom? E enquanto tá rolando isso aí, tá rolando o processo de tentar fazer o Galahad voltar ao normal, porque como ele levou um tiro na cabeça, né, ele não morreu, mas ele esqueceu um monte de coisa. Então como é que faz pra ele lembrar? E lá vamos nós. Tem que pegar um fato traumatizante do passado dele. E aí pega um cachorro lá que ele tinha, o Mr. Pickles, pega um filhotinho lá, associa que vai matar o cachorro, daí o Galahad lembra do cachorro dele que ele tinha que matar e tal, flashback dele com rejuvenescimento facial. Hoje eu tô aqui que eu vou estar mostrando pra vocês como que eu aplico Botox. E ele lembra de tudo de novo. Esse filme aqui, ele tentou reviver esse cara e daí ele precisou botar no roteiro durante minutos e minutos esse drama de como fazer o Galahad reaparecer, recuperar a memória, pra aí sim ele entrar no filme. É um merdel. Esse filme é cheio de coisa também, né? O robô, o negócio que volta, tira a bala na cabeça. Aí, por que tem esse lance da cidade, que é anos 50? É tipo, é o que eu tô falando. A estética do filme é bonita e tal, mas a estética ela pode estar junto com alguma substância. Só tem estética, tu vê foto então das coisas, sabe? Se não tem roteiro. Porra! O Galahad voltou às memórias dele. Porém, ele não tá tão preciso como ele era antigamente, entendeu? A gente vê isso numa cena que repete a cena inicial do filme, onde até aquela briga no bar, só que a gente percebe que a mira do Galahad tá ruim, né? E aí a gente também percebe como acontece a decadência de uma saga de filmes, entendeu? Porque no primeiro eles tiveram a cena do bar, lá a abertura, o cara pegando o caneco de chopp, muito legal. Aqui eles tentam recriar essa cena, só que o Galahad tá mal, então quem vai fazer a cena é o agente Whiskey, com o seu chicote, que por si só já é uma bosta, porque faz com que a cena seja completamente artificial. Totalmente artificial. Mas não bastando essa bosta, ele tem uma cerejinha de merda no bolo, que é o fato do chicote dele ser um sabre de luz. Então ele é ativado, ele fica azul e ele corta as pessoas.
E aí eu me sinto um otário assistindo esse filme, Aí vai um otário. E o CGI desse filme, meu amigo... Olha, as cenas de ação do primeiro filme tinha um CGI pontual aqui e ali, porque tinham coisas que eram impossíveis de ser feitas na vida real, então bota CGI. Mas aqui ele usa em todo momento. É que aqui tudo é impossível. É tudo impossível, entendeu? Porque como eles tiveram que botar a régua lá em cima do que um ser humano consegue fazer, daí não tem como, entendeu? Tem que botar CGI. E aí fica artificial demais. É mentira. Aí tem mais um lance que eu esqueci, além de um monte de merda que eles botam nesse filme, eles sequestram o Elton John. Eu ainda não acredito que você sequestrou mesmo o Elton John. Cara, a participação do Elton John, ela podia ser bem legal. Podia ter um ou outro lancezinho, entendeu? Só que o Elton John, ele aparece a cada 10 minutos no filme. Eu não entendo por que aparece tanto Elton John. E como é mau ator, né? Ele é cantor, né? Obviamente, né? Mas, cara, se tu não tem um bom ator, no caso do Elton John, que é só um cantor, utilize ele de outra forma. Então as cenas que eles criam pra ele são tão ruins. São ruins. Que pena. Bom, depois de toda essa brigação, os agentes usam o localizador da periquita pra encontrar o antídoto pra toda essa treta, entendeu? E aí eles vão até lá, o Galahad, o Eggsy e o Whisky. Só que chegando lá, eles são vistos e daí se inicia uma grande briga dentro de uma cabana. E neste momento, o agente Whisky vai salvar a vida do Eggsy, porém, ele derruba o antídoto que estava na mão do garoto. E aí o Galahad vê isso e imediatamente dá um tiro na cabeça do Whisky e fala: esse cidadão aqui era um traidor. Com uma bala na cabeça, o que se entende no mundo real. Morto, né? Mas a gente tá onde? Ah, a gente tá em Kingsman. Onde tudo é possível. Então eles resgatam o cidadão e refazem o cérebro dele e assim, ó, rapidinho. It's a kind of magic. Foi rapidinho, mas tempo necessário pro Galahad ir junto com o Eggsy resolver a situação, os dois. E aí, quando o Whisky descobre o que está rolando, ele acorda e fala: me dê um caça, eu tenho que fazer umas coisas. Eu preciso ajudá-los. Eggsy, Galahad e Merle vão até o QG da Popsy. E quando chegam lá, o Eggsy, que é um agente muito foda, muito inteligente, faz a burrice de pisar numa mina. E aí o Merle fala: pô, mas ele é essencial pra missão. Então troca aqui de posição quem vai pisar na mina. E aí a gente entende que o Merle vai morrer, porque não tem como sair daquela situação, né? E aí ele começa a cantar Country Roads, Take Me Home to the Place That I Belong. Country roads, take me home. E daí ele morre. Esse filme aqui ele não sabia o que fazer. Então ele pegou tudo que tinha no primeiro, a cena, a morte do personagem, e ele repetiu. Só que ele não conseguiu fazer nada melhor. Nada. Sabe o que é tu pegar? Que assim, ó, eles fizeram uma lista com 30 pontos. E eles conseguiram fazer os 30 pontos piores do que estava no filme anterior. Por favor, desista. Aí começa a grande cena final, Galahad e Eggsy contra cachorro robô. Aí mata o cachorro robô, aí aparece o Charlie com a mão biônica, mata o Charlie com a mão biônica, até que fica só os dois ali, os dois agentes contra a Popsy. E aí tem esse lance, né, porque a droga mata, né, só que a Popsy não usou a droga dela, então ela não tá com as veias azul e tal. Só que daí eles injetam a droga nela. Falam: se tu não liberar a cura pra todo mundo aqui, tu vai morrer junto. E ela morre. Mas ela passa a senha antes. Ah, esqueci de falar, porque esse filme tem tanta coisa, né? A garota lá, a princesa, também tá paralisada, que ela também usou droga. Caraca, como é que foi esquecer disso? Foi mal. Desculpe! E aí, quando eles vão pegar o notebook com o sistema de letrinha verde pra escrever a senha e salvar o mundo, quem aparece? O agente Whisky. E ele não quer que eles façam isso, sabe por quê? Por quê? Porque ele tá com o presidente dos Estados Unidos. Não. Porque ele tá com a Popsy. Não. Ele se lembra agora, ele conta pra gente que no passado a mulher dele, uma mulher grávida, foi assassinada por um Zé Droguinha. E agora ele quer mais é que todos os drogados morram. Então ele não quer deixar eles salvarem a galera, entendeu? E aí começa uma batalha de Whisky contra Galahad e o Eggsy. Uma batalha com sabre de luz, chicote. Mas termina com o Whisky sendo moído. Ah, e também tem uma cena do Elton John dando um chute num capanga.
o Elton John tá ali também, né? Todo mundo tá aqui. O Elton John tem 1,40 m e pesa 100 kg. E ele consegue voar daquele jeito pra dar um chute no cara. Tudo bem, tudo é possível nesse filme mesmo, então eu nem vou me perguntar como. Não é tecnologia, é feitiçaria. O que eu queria saber como depois de matar o Whisky, eles vão no notebook, apertam Enter e aparece um monte de drone de CGI voando e as pessoas Pensa todas... logística. Cara, esses drones, o dia que a Amazon encontrar esses drones, eles vão dominar o mundo, cara. Porque os drones salvam todo mundo saindo das jaulas. Pensa a logística, porque assim, tinha um lance que a droga, depois que paralisa a pessoa, é 2 palitos pra ela morrer. E assim, tava todo mundo na jaula, né? Não foi uma nuvem que caiu em cima das pessoas, foi drone entregando dose por dose. Ah, cara, esses drones, eles podem salvar o mundo de tanta coisa, cara. Pensa uns drones desses que chegam na tua casa e te vacina. No final do filme, a Kingsman é resetada, né? Ganha um dinheirinho da Statesman e agora eles podem fazer uma nova sede e tal. Vão vender uísque também pra fazer dinheiro, que eles falam que tem que vender uísque. Esse filme ele tem uma mensagem muito boa, tipo assim, não usem drogas, tome álcool, né? Você bebe cachaça? Só no fumo maconha. E o Channing Tatum reaparece, cara, ele usa um antídoto nele, ele foi curado e ele vai pra Kingsman, ele vai pra Inglaterra pra continuação desse filme. Kingsman, o Círculo Dourado, custou 100 milhões e faturou ali aproximadamente 400 milhões. Já as críticas foram mais mistas, bem mais mistas do que do primeiro filme. Afinal, o roteiro desse aqui é uma maluquice, né? Tudo é possível, tudo acontece, nada tem peso. Cara, eu acho essa continuação muito ruim. Muito ruim. Eu não acho pouco ruim, eu acho muito ruim. O valor de produção é muito bom, entendeu? Mas é tudo jogado no lixo. O valor de produção é muito bom, mas ele não parece ser mais mal feito que o primeiro. Muito, porque aqui tudo usa 1 bilhão de coisas de CGI, o cachorro é robô, as tramas se misturam, eles não conseguiram reviver o Galahad, entendeu? Eles ficaram com essa parada de que eles mataram o personagem, quiseram reviver, foi um processo de merda no roteiro. Aí, cara, esse filme é muito zoado, é muito bagunçado. Essa saga podia crescer muito, muito, muito se o segundo filme dela não fosse tão ruim que nem é. Esse filme aqui, ele enterrou a saga Kingsman. É só um milagre pra isso aqui no futuro reviver e dar certo. Deus! Bom, sem saber pra onde ir, essa saga entendeu que tinha que fazer um prequel então, né? Vamos lá pro início e tal. Mas você só vai ver isso semana que vem. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like maroto, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo. Você odeia tanto quanto a gente essa continuação ou até que você gosta? Acho que as pessoas gostam, entendeu? É que assim, assistir os dois na sequência machuca muito. E também machuca saber que você não vai nos links da descrição aqui. Corre lá nas redes sociais, corre ouvir o PeeWeeCast, que é o podcast aqui do canal Piuí. Tem muitos episódios com muitos assuntos, muitos convidados. Você tá perdendo. Parece a continuação de Kingsman, tem muita coisa, entendeu? Muita, muita, muita.